Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na sexta-feira da oitava da Páscoa, dia 5 de abril. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de João, capítulo 21, versículos de 1 a 14. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo para os seus discípulos às beiras do mar de Tiberíades. A aparição foi assim: Simão Pedro estava junto com Tomé, também com Barnabé, com João e Tiago, filhos de Zebedeu, e outros discípulos, e disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: vamos contigo. E foram. E tentaram pescar a noite inteira e não conseguiram nada. Já pela madrugada estavam retornando, e à beira do mar estava Jesus, e perguntou a eles: moços, tendes alguma coisa para comer? Eles não reconheceram Jesus e responderam: não. Então Jesus disse: lançai a rede à direita da barca e achareis. Eles lançaram e pescaram uma quantidade muito grande de peixes. João, vendo aquilo, disse: é o Senhor. Simão Pedro, que estava nu, atirou-se ao mar e foi em direção a Jesus. Eles não estavam muito longe da margem, talvez uns 100 metros. E os demais discípulos foram arrastando a barca com grande quantidade de peixes. Quando chegou à beira do mar, eles encontraram brasas acesas com pão e peixes. E Jesus também disse: trazei algum dos peixes que pegastes. Simão Pedro subiu na barca, arrastou a rede e pegou 153 grandes peixes. E apesar do peso, a rede não se rompia. Jesus então distribuiu para eles o pão e a mesma coisa fez com os peixes. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos vivenciando ainda a oitava de Páscoa. E quando eu digo oitava de Páscoa, é como se nós estendêssemos o domingo de Páscoa até o próximo sábado agora, como um único dia. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos-nos e nele exultemos. Hoje, na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrando as consequências do testemunho dos discípulos. E agora, conforme havia dito Jesus um dia, eles seriam levados à frente das autoridades e ali eles seriam interrogados, ali eles seriam também flagelados, ali muitos deles seriam condenados, de tal modo que chegou o dia então de Pedro e João dar testemunho de Jesus diante das autoridades de Israel. E eles não temem. Aquele que vocês crucificaram se converteu na pedra angular, e ao nome dele é dado então o poder e a salvação, e nenhum outro nome na terra há salvação a não ser no nome de Jesus de Nazaré. Esse é o testemunho bonito que os discípulos da primeira hora darão sobre Jesus diante das autoridades religiosas de Israel. Vamos nos centrar um pouco então agora, meditando sobre o nosso evangelho de hoje. É a terceira vez que Jesus aparece para os seus discípulos. O evangelista vai dizer isso. É a terceira vez da manifestação de Jesus ressuscitado para os seus discípulos. E é interessante que a pescaria acontece novamente no mar de Tiberíades, ou mar da Galileia. Foi aqui que Jesus um dia convocou Pedro, André, Tiago e João, cujas barcas estavam também abandonadas e as redes estavam rasgadas. Nós encontramos então Pedro e os demais discípulos novamente na história antiga da vida deles. Eles retornaram para a vida antiga, eram pescadores de homens. Jesus um dia disse isso para Pedro: e eu farei de vocês pescadores de homens. Mas após então a decepção com Jesus, eles retornaram para a vida antiga, para o ofício antigo, ser pescadores de peixes. E é justamente aí que o mar novamente não contribui.
O mar não oferece o peixe. Mar ingrato não oferece o peixe. Já não é mais um Pedro jovem, já é um Pedro envelhecido. As barcas estão velhas, as redes estão também velhas. E o trabalho ingrato, porque não conseguiram pegar nada. E mesmo assim eles voltaram à vida antiga. Isso indica a mim e a você que o nosso trabalho humano é limitado. Nós podemos até ter boas intenções, nós podemos até termos preparação intelectual, preparação técnica, mas se o Senhor não estiver do nosso lado, e se não for uma convocação do Senhor, e se o Senhor não coloca a mão, o nosso trabalho não vai dar frutos. Somos limitados. Por maior atividade humana que queiramos realizar, por maior dedicação, por maior doação, se o Senhor não estiver presente, o nosso trabalho será um fracasso. É a grande mensagem do texto de hoje. Os discípulos tentaram pescar e não conseguiram nada, estão voltando para casa decepcionados. E um estranho, justamente um estranho, que aparece no amanhecer, naquele momento limite da vida, naquele momento do desânimo, da tentativa de abandono. É aí que aparece um estranho dizendo: moços, tendes alguma coisa para comer? Eles disseram não. Então ele disse: lançai a rede à direita. Eles creram nesse estranho. Eles creram. E ao lançar as redes, eles conseguiram apanhar uma grande quantidade de peixes que as redes ficaram difíceis de serem arrastadas. Então João, o mais jovem, João, o mais intuitivo, João, que tinha, parece, um coração mais sensível, vai dizer: é o Senhor. João reconhece a presença milagrosa de Jesus naquele evento. João percebe que algo diferente aconteceu, porque o Senhor está presente, é o Senhor. Simão Pedro, que estava nu, lançou-se ao mar e nadou em direção a Jesus, porque não estavam longe também da margem do rio ou do mar de Tiberíades. E os demais discípulos foram levando as redes pesadas até a margem. Estava a 100 metros. E ali eles terão uma visão de novo iluminativa. Brasas acesas, com pães e peixes. E Jesus vai dizer: trazei algum dos peixes que apanhastes. Quer dizer, fruto do trabalho de vocês. Fruto do próprio trabalho. Trazei alguns peixes. E eles levaram. É Pedro que vai subir na barca, arrastar 153 peixes, simbolizando a universalidade da igreja, simbolizando a grande quantidade diversa de homens e mulheres que cairiam ou entrariam nas redes do Evangelho, na rede da igreja, porque a igreja é uma rede, onde eu estou e você também está, até o dia da seleção natural que o próprio Senhor fará. Pedro arrasta então esta rede com 153 peixes e Jesus oferece para eles pão e peixes e eles comem. Novamente a alusão à Eucaristia, novamente a alusão ao pão que Jesus nos dá, porque Jesus é o nosso alimento na caminhada, Jesus é o nosso caminho, Jesus é o nosso companheiro de caminhada, mas também Jesus é o nosso ponto de chegada. É Ele que nos instrui, é Ele que nos alimenta e é Ele que age em nós. Por isso, todo o bem que fazemos é Jesus que faz também em nós. E como nos ensinou nosso Pai São Francisco, a única coisa que pertence a nós são os nossos pecados. Mas o bem que realizamos é o Senhor que realiza em nós. E o evangelista termina: é a terceira vez que Jesus ressuscitado manifestou-se aos seus discípulos. Esse tempo santo da Páscoa e da oitava da Páscoa também seja um momento para mim e um momento para você, para desvelarmos dos nossos olhos o véu que impede a mim e a você de vermos o Senhor ressuscitado em nossa história, e principalmente de percebermos que sem Jesus o nosso trabalho não dará fruto, as nossas atividades humanas serão um fracasso, porque é o Senhor que age em nós. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Seráfico Pai São Francisco, rogai por nós, paz e bem.